1 Reis, no capítulo 17. Um texto bastante conhecido, um texto que já falamos muito a respeito dele, é um tema que bate com aquilo que nós estamos vivendo nesses 40 dias de oração e de consagração. É propício, né? Aliás, a palavra de Deus sempre, sempre ela, em todo tempo, ela nos ensina, ela nos edifica, ela nos consola. Aldimor, você veio hoje, Aldimor? Que bom. Aldimor, eu fico feliz porque o Aldimor trabalha à noite e só tem uma folga por semana. E só depois de... A cada 7 domingos, o Aldimor, que você consegue, é isso, né? A cada 7 domingos, ele consegue estar na igreja, no domingo aí para adorar Cristo. Deus abençoe, viu, Aldimor? No nome de Jesus. Amém, querido? Então nós vamos orar. Você que abriu lá em 1 Reis, eu falei o capítulo 17, no versículo 18. Vamos orar. Em nome de Jesus, querido Pai, nós te exaltamos, ó Deus, nesta noite. Deus, por tudo que o Senhor é. O nosso Salvador, o nosso Redentor. O Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Aquele que nos resgatou das trevas. Ó Deus querido, nós podemos, Pai, caminhar na luz, porque o Senhor nos tirou da escuridão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. E é muito bom, Pai, saber de que somos teus filhos. É muito bom saber de que temos um Pai celestial, um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos entende, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. O Senhor sempre está pronto, Deus, para nos perdoar. Sempre pronto para falar conosco, Pai. Sempre aconteceu, sempre foi assim, meu Pai, na Bíblia e fora dela. E hoje nós estamos aqui implorando ao Senhor, meu Pai, humildemente, fale conosco, pois precisamos. Ó Deus querido, nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus Santo, nesta geração terrível, corrupta, nesta geração escura, aonde, meu Deus, o mundo está chegando ao fim dos dias. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, venha bradar no mais profundo do nosso ser. Eu quero ser um instrumento, Deus, sendo usado nas Tuas mãos, Pai, para abençoar os meus irmãos. Por isso, Deus, fale conosco, Pai. Venha com a Tua graça, venha, meu Deus, com a Tua unção, uma sabedoria vinda do alto, Pai. Deus, que nada do homem, Pai, se manifeste neste lugar. Que nada do homem seja dito neste lugar. Ó Deus querido, no nome de Jesus, que todo talento humano, que toda sabedoria humana, Pai, de toda palavra humana, Deus, no nome de Jesus Cristo, tudo, Pai, seja jogado no lixo agora, para que o Teu Espírito e a sabedoria do céu venha realmente prevalecer e falar com a Tua igreja. Traga-nos um despertamento para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, 1 Reis no capítulo 18, é isso? É no capítulo 18, no versículo 16. Uma página à frente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Diz assim: Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhes: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos de que temos falado a respeito disso, da necessidade de uma
mudança, de uma reforma, de uma transformação de Deus na vida do povo de Deus. Exatamente por conta da corrupção que tem entrado, por conta do distorcimento da palavra de Deus, de quem é Deus, deste engano que tem entrado dentro das igrejas, arrastando muitas pessoas, arrebatando muitos corações com elogios, com palavras que não vêm de Deus. E muitas pessoas nos dias de hoje estão padecendo e sofrendo exatamente por conta de muita mentira que tem se pregado em cima dos púlpitos. E é o momento de pedirmos perdão ao Senhor, de pedirmos a Deus um arrependimento, uma profunda reflexão com dor, com angústia, que possamos sentir realmente a tristeza do coração de Deus, para que possamos voltar verdadeiramente para o caminho que é Jesus Cristo. Isso é urgente, é necessário. Por isso o tema arrependimento. E nós sabemos de que em toda a história da humanidade, os homens se rebelaram contra o Senhor. Os homens sempre procuraram um caminho novo, um caminho distante de Deus, achando de que aquilo que Deus estava pedindo para o homem, a maneira como Deus sempre desejou que o homem viesse a viver, o homem sempre achou muito difícil, porque é muito mais fácil fazer aquilo que agrada ao homem e não o coração de Deus. E nós sabemos de que em toda a palavra de Deus existe uma lei, um mandamento, uma constituição divina, digna de ser honrada, respeitada, vivida e também defendida. Essa lei, os mandamentos de Deus que Davi amava, Moisés, Isaías, Jeremias, todos os profetas de Deus amavam os mandamentos de Deus. Esses homens deram as suas vidas para defender essa constituição. Esses homens deram as suas vidas para defender o Evangelho, a palavra de Deus aqui na terra. Porque eles acreditavam verdadeiramente de que a palavra de Deus, somente Deus e em Deus, o homem encontra a palavra de vida eterna. E esses profetas que pregaram essa verdade durante toda a história, muitos deles morreram apedrejados. E apedrejados pelo povo de Israel. Apedrejado por aqueles que receberam a palavra de Deus, quando Deus deu para Moisés ali no Monte Sinai. Apedrejado por aqueles que deveriam defender a palavra que tem origem no céu. Aqueles que deveriam defender essa constituição, essa lei. Esses homens, ao invés de defender e ajudar os profetas na defesa da palavra do Senhor, eles se uniam, eles se reuniram para poder matar os profetas. Por quê? Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus sempre teve uma dificuldade de ocupar um espaço maior dentro do ser humano. E o que nós temos aqui? Nós temos um Israel corrupto, um Israel podre, um Israel totalmente fora dos mandamentos do Senhor, que precisava urgentemente de um arrependimento. Precisavam urgentemente de uma palavra de Deus, vindo de um profeta de Deus, para que houvesse uma contrição, um quebrantamento, um arrependimento, para que o altar de Deus fosse reconstruído, reerguido no meio do povo de Israel. Um povo que Deus sempre desejou abençoar e sempre abençoou. Mas a bênção de Deus era derramada sobre aquele povo quando o povo defendia a lei, a constituição, os mandamentos do Senhor, vivendo e praticando, e ensinando outros também a praticarem esses mandamentos. Mas o cenário aqui está muito diferente daquilo que Deus queria. Está muito longe, muito distante do desejo do coração de Deus. O povo de Israel, por conta de um rei banana, um rei frouxo, um rei corrupto, manipulado por uma mulher que era de outra nação, que tinha os costumes de outros deuses, com outros rituais, Jezabel, uma mulher que instigava, que manipulava Acabe a adorar Baal, que manipulava Acabe e levava ele a construir
altares para Baal, levantar profetas para Baal, oferecer sacrifícios para Baal. Imagina Deus lá do céu vendo toda essa nojeira espiritual, e este povo indo contra a lei de Deus. O rei deveria proteger a lei. O rei só seria abençoado, e o povo também só seria abençoado se praticasse os mandamentos do Senhor. Mas o povo estava totalmente fora. O povo estava obstinado pelo erro, andando por um caminho de escuridão, de trevas, e então, de repente, surge no cenário um homem chamado Elias. Um homem que aparece de repente, mas um homem que Deus já estava trabalhando na vida dele, para poder reerguer, restaurar o altar de Deus no meio daquele povo rebelde. E então a palavra de Deus fala de que este Elias, um homem temente ao Senhor, ele tem um confronto com o profeta, com o rei Acabe. Este homem, ele tem um encontro e ele confronta com a palavra de Deus, tocando na economia daquela nação, dizendo para o rei: olha, segundo o Deus eterno que eu sirvo, não vai chover, não vai haver orvalho, a terra não vai ser molhada, umedecida durante anos, dependendo da minha palavra. Até que eu diga chova, o sol ele vai esquentar, a chuva não vai cair, a terra ela vai ficar seca, árida, e a fome vai se instalar. Imagina um homem corajoso, imagina somente um homem, sem depender de uma equipe, sem depender de armas naturais, confrontando um homem que tinha muito poder, o rei. Um homem que deveria, com o poder que ele tinha, defender a lei, a constituição divina aqui na terra. Agora ele não faz isso. Então Deus levanta um homem simples, um homem que vestia roupas simples, roupas diferentes, que nos nossos dias ele seria chamado de louco, lunático. Imagina um homem solitário, vestindo roupas feitas com peles de animal. Mas é este homem que Deus levanta, com muita coragem, com muita audácia, para poder apontar o dedo para aquele rei e dizer: assim diz o Senhor, não vai chover, segundo a minha palavra não vai chover, até que eu diga chova, não vai chover. E então, depois que ele confronta o profeta, aí vem a palavra de Deus, logo em seguida: saia daqui agora, porque o rei ele vai matar você, o rei ele vai te perseguir, o rei ele vai destruir você por conta desta palavra. E então todos nós sabemos de que Deus envia ele para o rio Querite. Ali no rio Querite ele é protegido, ele bebe daquela água, ele toma banho ali naquele rio, e a Bíblia diz que o Senhor havia ordenado os corvos para poder levar pão e carne fresca de manhã e à tarde para o profeta dele, mostrando para mim e para você como que os animais obedecem à voz de Deus, como que os animais estão a serviço do Senhor. Quantas passagens na Bíblia nós encontramos Deus dando ordem para um animal, para ajudar um profeta, para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, porque os animais, eles se submetem à vontade do Senhor. Todo o universo se submete à vontade do Senhor. Mas o homem com um coração duro tem dificuldade de se submeter ao querer deste Deus que criou os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que chegou um tempo, por conta da falta de chuva, o riacho também secou, mostrando para mim e para você de que nós, como filhos de Deus, também, quando o mundo passa por algum momento difícil, por conta da rebeldia, nós que procuramos viver uma vida reta, nós também sofremos. Elias está sofrendo agora por conta da oração dele, por conta daquilo que ele pediu para Deus e daquilo que ele disse para Acabe. Não vai chover, o rio seca, mas Deus cuida dos seus, mandando ele para a casa de uma viúva em Sarepta, em Sidom.
aonde ele chega ali, e Deus já tinha ordenado para que essa mulher cuidasse dele também. Essa mulher que era pobre, essa mulher que era viúva, e o que tinha se instalado dentro da casa daquela mulher? Miséria, pobreza, morte, destruição, o medo, a angústia. Ela era pagã, ela não acreditava em Deus, ela não servia o Deus de Israel. E agora Deus manda Elias para essa casa. Ali ela sustenta, todos nós sabemos da história, e não é a respeito disso que eu quero falar. Ela sustenta Elias, mesmo não tendo alimento e tendo muito pouco, aonde ela declarou: olha, temos muito pouco, e o que eu tenho eu vou fazer, e eu e meu filho nós vamos comer, e logo após nós vamos morrer. Elias disse: vai lá e faça como você disse, mas dê para mim primeiro, depois como você e teu filho. Ela fez isso. Ela fez isso, e a Bíblia diz que na casa dela não faltou mais farinha e não faltou mais azeite, por conta do poder de Deus na vida do profeta. Passa um tempo, este filho que ela achou que morreria antes, fica doente e morre. Ele morre, e todo Israel, Acabe, Jezabel, todos estão perseguindo o rei, o profeta Elias. Todos estão correndo, indo em todas as outras nações, procurando, vasculhando aonde que Elias está. Eles queriam matar. Por quê? O capim estava ficando dourado. O capim que era verde está amarelando. O capim que estava hidratado está agora perdendo, sendo desidratado por conta do sol e pela falta de chuva. E quem que é o culpado disso? O profeta. O profeta, atingindo a economia de toda uma nação, mexendo com as famílias do povo de Israel, os filhos dos hebreus agora passando necessidade, porque o profeta que Deus levantou, o profeta que Deus ergueu, liberou uma palavra, e ele continua na casa da viúva, e o filho dessa viúva fica doente, passa um tempo e ele morre, e então agora é a hora de manifestar novamente o poder de Deus dentro da casa dessa mulher. A viúva traz o filho morto para o profeta, e o profeta clama ao Senhor, ora ao Senhor, e aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que deu essa constituição divina, essa lei maravilhosa para o homem, que quando o homem pratica, ele desfruta da vida de Deus. Este homem agora está orando e clamando a Deus pela vida, para que este rapaz volte a viver. E então Deus traz aquele homem de volta, ressuscita aquele jovem, e ele devolve para sua mãe. E a palavra de Deus diz que a mãe, quando recebe o seu filho das mãos do profeta, ela chorando, em uma mistura de sentimentos, chorando e com muita alegria, ela diz: agora eu sei, profeta, agora eu sei que você é um servo do Senhor. Não bastou somente multiplicar o azeite e a farinha. Precisou de algo maior. Para alguém que era pagão, vivia uma vida longe de Deus. Agora ele está declarando: eu sei que você é um servo de Deus agora. Agora eu sei que você serve o Deus Criador dos céus e da terra. E de que toda palavra de Yahvé que é proferida pela tua boca é verdade. Deus restaurando o altar e levando a lei e o mandamento dele através de um homem simples dentro de uma casa, de uma pessoa, de uma família que não pertencia ao povo de Deus. Imagina a alegria do coração dessa mulher, mas muito mais alegria no coração de Deus, porque este profeta não retrocedeu, este homem não recuou. Ele sabia que Acabe estava atrás dele, mas enquanto Acabe, todo Israel estava atrás deste homem, ele estava fazendo milagre, ele estava orando, ele estava se prostrando diante de Deus, clamando as misericórdias ao nosso Deus. Chega um tempo, ele volta, e nós lemos um texto aqui agora, quando ele novamente, depois de 3 anos e meio, 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio sem orvalho, 3 anos e meio sem água, irmãos. Olha para o nosso país, 4 meses, 3 meses, quanto tempo? Sem chuva. E o quanto que isso tem feito mal para nós, para a nossa saúde, para a nossa casa, para a economia. Olha o quanto que esse pouco tempo sem chuva
tem devastado o nosso estado, o interior do estado de São Paulo. Olha só o quanto que esse tempo sem chuva tem gerado medo em nós, angústia. O que nós queremos é uma chuva. Imagina naqueles dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio sem água. 3 anos e meio sem chuva. A semente cai no chão, ela morre porque não tem como germinar, porque não tem água. Os animais morrendo de fome e de sede. As ovelhas, os cavalos, os camelos, todos os animais morrendo. E não era somente os animais de Acabe, do rei. Imagina todas as famílias perdendo riqueza. Todas as famílias não tendo o que comer na mesa. Todas as famílias sofrendo por conta do calor, sede, não tendo água para poder trazer um refrigério para o físico, um banho demorado. Imagina, uma água fresca. O rei desesperado, por quê? Porque a economia da nação sendo devastada, por conta de uma palavra de um homem que temia Deus. Por conta de uma palavra de um homem que temia Deus e não temeu o rei Acabe. Não temeu os profetas de Baal. Não temeu o povo de Israel, porque havia uma fúria contra a vida deste homem. Mas o mesmo Deus que pediu para ele se retirar, o mesmo Deus que pediu para ele, vai para o Rio Querite, vai para a casa da viúva, e está dizendo para ele, retorna agora. É tempo de retornar. Deus já não suportava mais o cheiro do pecado daquele povo, do ritual daquele povo, oferecendo sacrifícios para Baal. Imagina a tristeza do coração de Deus. Era urgente a restauração, era urgente o arrependimento, era urgente a mudança de vida. E aí nós lemos no versículo 16 do capítulo 18. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo, ó flagelo de Israel? Colocando a culpa no profeta. A culpa não era do profeta, a culpa era de Acabe. A culpa era do povo de Israel. O profeta estava sentindo aquilo na pele, porque ele estava naquele território. Mas a culpa era daquele povo que não se importava com a lei, com os mandamentos do Senhor. E então Elias, corajosamente, assim que Acabe viu, Elias questionou: és tu mesmo, ó flagelo de Israel? E ele, com muita coragem, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel. Ele deixou bem claro: mas é tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, as leis de Yahvé, as ordens de Yahvé, abandonaste os estatutos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim. Olha só a autoridade do profeta. Ele deu uma palavra lá, parou de chover, agora ele corre. Antes da chuva tem que restaurar o altar de Deus. Tragam todos para mim, todo Israel, no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam na mesa de Jezabel. Tragam todos eles. Ele sabia de que todos estavam com raiva dele. Elias estava sozinho, irmãos. Elias estava sozinho. Só ele sentia a dor do coração de Deus. Só ele levava as coisas de Deus a sério. Só ele estava preocupado com as coisas de Deus naquela geração. Só ele estava renunciando tudo, abandonando tudo, deixando todos os seus prazeres da terra, por conta da dor, da angústia que havia no interior daquele homem. E isso motivou. E Deus sendo com ele, agora ele diz: olha, traga todo mundo para perto de mim.
Aqueles que sabem de que é por conta da minha palavra que não está chovendo. Para aqueles que sabem, todos que sabem de que é por conta daquilo que eu falei que não está chovendo. Depois de 3 anos e meio eu estou de volta. Vai lá, diga para todos que eu regressei. Eu voltei. Aqueles que vocês tentaram matar durante 3 anos e meio, vasculhando em todas as nações e não acharam. Vai lá e diga para todos eles que eu retornei. Eu estou aqui. Imagina a coragem desse homem. Indo contra a fúria não somente do rei, mas de todos. E principalmente com a fúria do diabo. A fúria de Satanás que instigava aquele povo. Imagina os demônios sobrevoando aquele lugar, aceitando o sacrifício daquele povo e levando aquele povo mais longe de Deus. Elias sabia de toda essa verdade. Ele sabia de que isso era real. No versículo 20, diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. O pedido do profeta foi concedido. Acabe aceitou o desafio. Afinal de contas, a terra estava devastada. Não havia vida. E a tendência era todos morrer por falta de água e também de alimento. Então ele convida todos os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou. Olha a coragem desse homem. Até quando claudicareis ou cocheareis entre 2 pensamentos, ou claudicareis das 2 pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se Baal seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. O povo estava confuso. O povo estava vendo dessa forma. Acabe, Jezabel, Elias, filho, Nora, esposa, marido. Olha, nós somos confusos. Porque uns dizem que é Yahvé, outros dizem que é Baal. O que agora? Nessa nossa confusão, o que vamos fazer? 2 altares. Cocheando entre 2 pensamentos. Um pé andando com Deus e outro andando com Baal. E Elias sabia disso e convida aquele povo para perto. Ei, vocês estão cocheando entre 2 pensamentos. Se Jeová, se Yahvé é Deus, seguiu. Se vocês acham que Baal é Deus, seguiu. Correm atrás dele. Mas vocês não podem servir os 2. Imagina aquele povo adorando 2 deuses dentro de suas casas, cantando para 2 deuses diferentes, achando de que era um só. Imagina a maldição entrando dentro dos lares, porque o pai o marido que deveria ser o sacerdote, permitia isso. A mulher que deveria ser sábia também permitia. E os filhos sendo instruídos pelos seus pais, errando, adorando o Baal e cantando louvor ao Senhor, cocheando entre 2 pensamentos. Olha, Deus, o Senhor pediu para eu não adorar nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo. Mas, Senhor, estão dizendo que pode. Feriram o coração de Deus. Mudaram a lei, o estatuto, a constituição, as regras. Aquilo que não podia fazer, agora estão fazendo. Assim como nos dias de hoje. Cantamos para Deus no domingo. Adoramos a Deus no domingo. E cultuamos o mundo na segunda. Cantamos para Deus e dizemos que o amamos, que dependemos dEle. Às vezes até choramos um pouco. Isso no domingo. Mas na segunda-feira, culto ao trabalho. Culto aos prazeres. Culto às mentiras. Culto às coisas deste mundo. E então criamos e levantamos 2 altares dentro da nossa casa. E nos dias de hoje, assim como naqueles dias, é necessário levantar homens e mulheres com a mesma convicção de Elias, para restaurar o altar do Senhor. Homens e mulheres com coragem,
que não temam a astúcia do inimigo, a fúria do diabo, mas homens e mulheres com coragem, homens e mulheres que entendem de que foram chamados por Cristo para defender o Evangelho, para defender a lei, o mandamento dele, e entender de que isso é um benefício para a família. Todas as famílias agora, aqui em Israel, estão sofrendo fome, sede, miséria, morte, porque levantaram 2 altares, e não tem como servir 2 deuses. Elias, muito corajoso, desafia o povo, e o povo não tem resposta. O povo não sabia o que dizer, porque sabiam que estava errado. Muitas vezes nós não damos uma resposta a Deus, porque nós sabemos que nós estamos errados. É igual o filho quando é pego no erro e você questiona o que ele fez e por que ele fez, ele fica quieto. Ele pode até voltar a fazer depois, porque ele não tem uma resposta. E muitas vezes a igreja não tem uma resposta. O porquê que está andando em 2 caminhos? O porquê que está cocheando entre 2 pensamentos? Falta de conhecimento. Manipulado por homens, por pessoas, livros. Falta do conhecimento que liberta. E então muitos estão andando em 2 caminhos. E o altar que deveria ser guardado, erguido, protegido dentro do coração do homem, está em ruínas. Está em ruínas, irmãos. Por isso que é necessário urgentemente um arrependimento. Desesperadamente. Um arrependimento. Muitas coisas têm acontecido dentro dos lares, porque os lares têm levantado 2 altares. 2 altares. Vou na igreja, mas vivo de qualquer maneira. Deus, eu vou na igreja, eu vou cantar para o Senhor, eu vou ouvir tua mensagem, mas não me obrigue a praticar a sua lei. Eu não garanto para o Senhor que eu vou praticar tudo o que o Senhor tem me pedido. Dizendo assim, Deus, a tua lei, a constituição do Senhor está fora. Para os dias de hoje, para os padrões de hoje, não serve. Irmãos, ele continua sendo Deus. Não muda. E precisa, sim, dos Elias nos dias de hoje. Este Elias, todos nós sabemos, depois ele chama o povo, os profetas de Baal, Acabe. Imagina, naquele embate espiritual, imagina o inferno contra aquele homem. Ele subindo o Monte Carmelo, depois de 3 anos e meio, com a fúria do povo, com a fúria de Jezabel, com a fúria de Acabe, com a fúria dos profetas de Baal, com a fúria de Satanás e seus demônios, porque Satanás estava estabelecendo o reino dele ali, era do jeito que o diabo queria. E imagina, no meio de tantos personagens, o rei Acabe, o povo de Israel, os profetas, um homem santo, um homem esquisito, já para aqueles dias, um homem diferente, um homem dedicado, um homem que sentia dor do coração de Deus, um homem, irmãos, sozinho, confiando em Deus, os demônios, os anjos, observando a caminhada daquele homem. Imagina todo Israel, imagina os profetas de Baal, todos ali conversando entre eles. Agora nós vamos pegá-lo. Agora ele não escapa. O trabalho que ele deu para nós, a miséria, a morte, a destruição, a vergonha que ele trouxe para a nossa nação durante 3 anos e meio, nós vamos terminar em 3 minutos. Nós vamos acabar, nós vamos envergonhar este homem. Nós vamos mostrar de que ele não é profeta. E aí todos nós sabemos de que os profetas de Baal sobem,
E havia uma expectativa dos demônios, havia uma expectativa dos profetas de Baal, havia uma expectativa no coração do rei Acabe, uma curiosidade no coração do povo de Israel. Quem vai responder com fogo? Aquele que respondesse com fogo seria realmente reconhecido como Deus. Elias dá a oportunidade primeiro para os mentirosos. E dá muito tempo para eles contar a mentira deles. Para os fraudulentos. Para os enganadores. Para os opositores. Permite o dia todo praticamente. E eles invocando Baal, e Baal não responde. Eles tentando erguer e manter o altar de Baal de pé, e nada acontece. E eles começam a ser envergonhados, começam a retalhar os seus corpos, começam a ferir os seus corpos. Havia um desespero, havia uma angústia agora dentro deles. E eu fico pensando, Acabe, o rei, escolheu o lado errado. Assim como nós, que deveríamos governar bem a nossa casa, no nosso trabalho, a igreja, muitas vezes escolhemos o lado errado. E quando escolhemos o lado errado, sofremos derrota, vergonha, fome, sede, tristeza, guerra, angústia. Era o que o povo estava sofrendo. E os profetas de Baal insistindo, pedindo, e não havia resposta. Por quê? Não tinha resposta. Não tinha como responder. Não tinha como falar nada para aquele povo. Eles ficaram no vácuo, olhando, observando e querendo ouvir uma voz, uma faísca. Talvez para eles já seria o suficiente. Mas nenhuma faísca. Nenhuma faísca. E Elias olhando e observando tudo aquilo. E ele começa a zombar, e somente ele agora está zombando. Muita coragem, muita fé, muita audácia, muita dedicação àquilo que é de Deus. Muita renúncia, muita vida com Deus, muita oração, muita consagração, muito jejum. Uma vida de abnegação. Agora ele está zombando do inferno, está zombando dos profetas, está zombando dos profetas de Baal, está zombando de Acabe. Os curiosos, o povo de Israel ali, esperando algo, e nada acontece. E de repente, este homem sozinho, ele começa a falar com o único Deus. Não existem dois, ok? Eles sozinhos, naquele cenário de morte, de raiva, de ódio, de destruição. Versículo 36 do capítulo 18. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que fui por ordem expressa da tua parte, foi por ordem expressa da tua parte, que realizei todos estes atos de fé, mediante a tua palavra. Agora, um homem está sendo reconhecido como servo de Deus, no meio de uma multidão, em público, como servo de Deus. Ele está clamando e pedindo isso, e ele é reconhecido. Mas antes ele foi reconhecido dentro de uma casa de uma viúva, quando tinha somente 2 pessoas. Uma mulher pobre, viúva, reconhecendo: agora eu sei que tu és servo do Deus Altíssimo, e que toda palavra de Yahvé proferida pela tua boca é verdade. Agora ele está dizendo aqui: sabe-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo. Agora é publicamente. Agora tem muita gente
Agora tem um pai, tem a mãe, tem um filho, tem um rei, tem os profetas, os anjos e os demônios contemplando tudo aquilo. Foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé, mediante tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus e faz o coração do povo retornar para ti. Oração simples, irmãos. Poderosa. Era urgente. Era necessário. Foi muito rápido. Foi rápido agora porque ficou 3 anos e meio se consagrando. Foi rápido agora e reconhecido porque dentro da casa da viúva, Deus usou ele da mesma forma, ele acreditou da mesma forma. Ele teve a mesma fé lá e está tendo aqui agora. Então no mesmo instante caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada. E as pedras de todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento, diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz. Imagina agora um coral de voz. O pai, a mãe, os filhos, que estavam com fome, cocheando entre 2 pensamentos. Levantaram 2 altares. Cantar para Deus e cantar para o Baal. Que estavam com dificuldade de entender. Agora eles estão exclamando a uma voz. Levado por um homem. Um homem cheio de fé. Que coragem. Que audácia. Que fé. Que dedicação. Que renúncia. Que vida teve este homem, irmãos. Levando uma multidão em uma só voz, exclamando: só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal. Que coragem, que convicção, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fez-os descer para próximo do riacho de Quizon e lá os degolou. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus que servimos. Este é o Deus que ouve a oração do contrito, do quebrantado, do angustiado, daquele que se aprofunda em uma reflexão espiritual, ultrapassa as emoções humanas e consegue sentir o coração de Deus, e é encorajado pela palavra de Deus, e se levanta em momentos difíceis. Lá, o caos instalado, e não tem como negar, não podemos negar, irmãos, que apesar da tua beleza, da tua roupa bonita, do teu trabalho que você ganha bem, do carro bonito que você anda, do ar-condicionado que tem na tua casa, da casa bonita que você edificou, do diploma que você carrega, do nome que você tem, do dinheiro que você tem no banco, de tantas coisas boas que lhe acontecem, não tem como negar de que o caos espiritual se instalou há muito tempo. E a igreja não tem percebido isso. Pastor, mas o que fazer com tudo isso? A igreja tem que orar. Vamos tentar fazer como Elias fez, na simplicidade. Tiago capítulo 5, versículo 17. Pedro. Oh meu Deus, Tiago mesmo. Capítulo 5, versículo 17. Olha só, Tiago lembra da história de Elias. Foi um dia memorável, inesquecível. Nós não podemos esquecer daquele dia.
Elias era uma pessoa frágil como nós. E aí nós colocamos várias desculpas. Nós aplicamos nossa vida em tantas outras coisas e deixamos aquilo que é espiritual. Cuidamos muito mais de tantas coisas deste mundo do que aquilo que é espiritual. Nós aplicamos tantos conhecimentos, tantas técnicas para cuidar muito mais da nossa saúde física do que o espiritual. Não estou dizendo que você tem que negligenciar a tua saúde, não. Mas quando o teu cuidado pela tua saúde é maior do que o espiritual, cuidado. O caos se instalou. Está no mundo, está se instalando em você. Ou quando está no mesmo nível, o cuidado pela tua saúde, do que por aquilo que é espiritual, o caos está instalado em você. Até mesmo quando o teu cuidado pela tua saúde está muito próximo daquilo que é espiritual, muito cuidado, que o caos está se instalando em você. Se você dedicasse, se a igreja dedicasse tanto na vida espiritual, para a saúde espiritual, como se dedica para a saúde física, irmãos, nós colocaríamos o mundo de pernas para o ar. Não, mas nós não queremos jejuar. Não, nós não queremos nos consagrar ao Senhor. Não, nós não queremos dedicar a nossa vida àquilo que é santo, àquilo que é puro, àquilo que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque nós queremos as coisas dessa terra. Imagina Elias deixando tudo, João Batista deixando tudo. E agora a Bíblia dizendo, Tiago dizendo, Elias era uma pessoa frágil como nós. Carne e osso. Frágil. Os meus sentimentos. As mesmas paixões que há em nós, havia naquele homem. Imagina em João Batista. João Batista cuidou tanto assim da saúde dele, mais do que o espiritual? Não. Um homem comia mel e gafanhoto, vivia com roupas também feitas de pele de animal, no meio do deserto, sozinho, esquecido, solitário, pregando arrependimento, arriscando a vida dele. Ele não morreu porque ele comeu gafanhoto, ele não morreu porque ele não cuidou da saúde dele. Sabe por que ele morreu, irmãos? Porque ele pregou a palavra. Ele pregou o evangelho. Ele pregou arrependimento para levar o homem e a mulher realmente a andar nos caminhos de Deus e obedecer o estatuto, a constituição, as leis, os mandamentos do Senhor. Esses homens não perderam suas vidas por falta de comida, por falta de exercício físico, por falta de um médico. Não. Mataram eles. Elias era uma pessoa frágil como nós, como eu e você. Só que é o seguinte, havia uma diferença. Ele orou fervorosamente. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém reconduzir a ela, lembrai-vos disso: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte esta alma, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Sabe qual foi o trabalho de Elias, irmãos? Renunciou à vida dele, sentiu a dor do coração de Deus, não se preocupou com os prazeres dele, com a saúde dele, com o dia a dia dele. Não, ele viu o caos instalado. A ideia é pegar uma mensagem para trazer o arrependimento para aquele povo, para livrar aquele povo das garras de Satanás. Agora o Tiago está dizendo, lembrando da oração que ele fez. E por que ele fez aquela oração e por que ele viveu daquele jeito? Para ser um exemplo para mim e para você nos dias de hoje. Porque eu e você nós podemos ser, sim. Porque Tiago está dizendo, ele era um homem frágil, sujeito às mesmas paixões, mas orou fervorosamente, corajosamente, desesperadamente, convicto. E a oração dele, a entrega dele, o risco que ele correu, livrou o povo de Israel da morte. E nós podemos também correr esse risco, sabendo de que Deus tem um poder para nos guardar, para nos proteger, e com alegria no coração. E quando eu renuncio tudo,
que quando eu entendo que o caos já está instalado, e de que eu preciso me dedicar ainda mais para aquilo que é espiritual, muito mais do que para qualquer outra coisa, quando eu faço isso, eu tiro vidas, almas das garras de Satanás. Eu levo vidas ao arrependimento. Eu levo vidas à confissão do pecado. Eu levo vidas para perto de Deus. Imagina a recompensa para este homem. Imagina o galardão. Eu não sei se você se contenta somente com a vida que você está levando, vivendo. Eu não sei se você tem se preocupado demais com as coisas que você tem. Eu não sei, irmãos. Mas em nome de Jesus, você pode ser um Elias e você pode ser também um povo de Israel, com 2 altares dentro da tua casa. Você escolhe. É necessário um arrependimento urgente. Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler de novo para você. No último capítulo. Para mim, para você, que achamos que podemos erguer 2 altares. Ou servimos Deus, ou servimos o mundo, irmãos. E acrescentou o versículo 10. Não ocultes as palavras da profecia deste livro, por quanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto? Quem levantou 2 altares? Quem é mundano? Quem adora 2 deuses? Continue na impureza. Continue na edificação de 2 altares. Quem sabe você, com teu talento humano, consegue erguer mais um? E aí você passa a ter 3. E aí talvez você, com tua sabedoria, com teu diploma, com a ajuda do diabo, consegue erguer mais um. Você passa a ter 4. É melhor ter 4 do que 3. Imagina que 3 é melhor do que 2. Mas imagina que todos os outros, milhões e milhões de deuses, não têm o poder salvador que o nosso Cristo tem. Então você pode levantar, você pode continuar se sujando se você desejar. Mas quem é justo? Quem tem um altar só. Quem tem uma lei. Quem ama essa lei do céu. Firme-se na prática da justiça. É necessário firmeza, irmãos. Isso é firme na prática da justiça quem é saudável espiritualmente. Músculos da fé tonificados por experiência com Deus, pela palavra de Deus, intimidade com Deus, oração fervorosa. E quem é santo, continue a buscar a santidade. Quem é santo, continue a buscar a santidade. É questão de escolha. Eu queria convidar vocês a colocar de pé. Vamos orar. Vamos terminar.